Olá, meu nome é Jéssica Eduarda Aguirre. Agora eu venho fazer o meu testemunho, finalmente. Ele tá saindo. Tá sendo gerado há muito tempo. E eu estava enrolando para começar a fazer, para me sentir pronta. Porém, ontem o Senhor falou comigo através de um irmão. Esse irmão veio conversar comigo e quando eu contei a minha história para ele, no final ele disse: "Nossa, minha esposa precisa conversar contigo, precisa te ouvir. Precisa saber o teu testemunho." E ali o Senhor só confirmou para mim que é chegada a hora. Então, outro detalhe é o quê? Eu sou sim uma pessoa humana, porém espiritual. E aí essa aqui é a minha base. Minha base é essa aqui. Eu creio no que está aqui, por muitos motivos. Então esse testemunho, muitas vezes, vai ser voltado para o que está aqui. E se tu não crê, se tu acha que nós viemos de uma explosão, macacos, enfim, provavelmente não vai fazer sentido pra ti, tu pode ir pro próximo vídeo. Agora, se tu é uma pessoa que tem fé, aqui tá, esse é o lugar, esse é o vídeo pra edificar, talvez, a tua vida e mudar a tua história. Começar por meus 15 anos, quando eu conheci, na verdade eu conheci o meu primeiro marido quando eu tinha 14, né? Daí logo eu fiz 15 anos. Eu trabalhava no mesmo local que ele, eu era babá e fazia faxina pra minha irmã, e ele trabalhava lá de motoboy, e lá nós nos conhecemos. Eu tinha 15 anos. Nosso relacionamento foi um relacionamento muitas vezes conturbado, mas um bom relacionamento. Tanto é que durou 14 anos, né? Teve altos e baixos, eu era uma criança imatura, ele já tinha 22. Ele teve uma história muito mais difícil desde a infância, e a minha história desde a infância foi mais confortável. Porém, passamos por muitas coisas, sempre nos ajudamos muito, sempre foi um relacionamento de parceria, um relacionamento de muito amor, relacionamento de brigas, porque nós dois tínhamos uma personalidade muito forte, e isso muitas vezes no final fazia com que eu pensasse, né, que nós não tínhamos mais nada, por questão das brigas, por questão da personalidade forte, né. Eu, antes de ser cristã, nós começamos, eu não era cristã, ele muito menos, ele já me avisava desde o começo que ele tinha pavor de coisas de igreja, e eu havia crescido dentro de um lar cristão, e depois, na minha adolescência, meus pais estavam desviados, eu também desviei, passei até a duvidar que Deus existisse, né? Passei a perguntar aquelas perguntas que todos fazem: se Deus existe, por que existe a maldade no mundo? Por que existe isso e aquilo, se Deus existisse, enfim. E aí, o nosso relacionamento foi desgastando, como todo relacionamento, depois de muitos anos. E eu acabei entrando em depressão assim que nasceu o nosso filho. Já vinha de antes, né? Mas sabe quando tu vê assim que foi a gota d'água, assim, foi o meu pós-parto, que foi difícil, né? Eu já vinha decepcionada em relação à postura dele, que não correspondia às minhas expectativas na minha gravidez, né? Pois ele havia me pedido, desde que me conheceu, para ser pai, né? Então, dos 15 aos 25 ali, eu só ouvia ele pedindo pra ser pai, mas eu nunca cedia, né? Porque o meu sonho inicial era ser mãe com 35, então eu fiquei no meio do caminho, 25, né? 10 depois dele e 10 antes da minha previsão. 25 anos eu fui mãe. Nós já tínhamos tido uma crise antes, né, de eu ser mãe, questão de ele ter um interesse por alguém de fora, eu também já havia tido interesse por alguém de fora, já havia um medo, né, porque ele sempre falava assim: como eu fui o teu primeiro marido, teu primeiro namorado, um dia tu vai querer olhar pra fora, um dia tu vai ficar com curiosidade. Realmente aconteceu, mas eu sempre fui fiel a ele sempre foi fiel a mim. Houve uma crise onde nós quase terminamos, mas não terminamos, ainda há tempo, né. Porém, essa crise me abalou, e aí nós tivemos o filho, naquele momento, para completar. E na verdade, hoje a gente sabe que o filho tem que ser para transbordar, né? Quando ele vem com uma carga de completar, muitas vezes a gente fica do jeito que ficou, né? Eu tive ali a questão de depressão. Pós-parto, eu tenho muito temor desse testemunho, porque dependendo da longevidade desse testemunho,
Um dia meu filho vai assistir, talvez meus netos, né? Então... Mas enfim, essa é a verdade, né? E eu prezo muito por ela. E por isso esses detalhes. E aí, eu fui convidada por uma amiga para ir na igreja. E aí eu não tinha mais nada a perder, porque eu não estava bem. Mesmo com o filho, mesmo com o casamento, eu estava com depressão. E quando eu comecei a ir nessa igreja, eu até convidei meu primeiro marido para ir junto. O nome dele é Thiago. E ele foi junto, por mim, porque ele viu que eu não tava legal, mesmo ele não gostando de igreja. E no fim ele gostou, ele aceitou Jesus, eu aceitei Jesus junto com ele. Nós começamos a trilhar esse caminho de esperança, porque nós estávamos com diversos problemas, problemas financeiros, problemas emocionais, todos os problemas. E empurrando ali com a barriga. E aí nós tínhamos um filho e nós queríamos fazer dar certo por a questão do filho. E então, nós nos batizamos juntos, na mesma piscina. Para batizar nesse local que nós começamos a congregar, era necessário o casal estar alinhado, então nós nos casamos no civil, nós já éramos casados no religioso, no católico, união estável, tudo isso. Mas tudo com aquele jeitinho brasileiro de união estável para poder, né, enfim, adquirir a casa ali. Coisas que a gente sabe que todo mundo faz, mas quando a gente não tá na luz da palavra, a gente acha normal e não é, né? Enfim, várias brechas. E as brechas continuaram, porque tanto eu quanto ele, nós nos colocávamos à disposição de ir na célula, ir no culto, mas realmente viver a palavra a gente não conseguia, né? Nós passamos por um momento muito difícil, que nós quase perdemos o Theo, que ele ficou hospitalizado. Isso poderia dar um vídeo só falando a respeito do testemunho do que Deus fez na vida do Theo, porque Deus curou, Deus salvou, Deus falou comigo, falou que não levaria. Nós quase perdemos ele mesmo, mas o Senhor deixou ele ali. E naquela época eu já sentia que o Senhor tentava falar mais ao coração do Thiago, porque toda vez que ele ia para o hospital, aconteciam as coisas piores, assim. Eu saía de lá e aí as coisas piores aconteciam quando ele estava lá. Tanto é que eu não vi o Theo entubado, só ele. Mas, enfim, eu lembro que naquela época eu queria mais de Deus. Eu me coloquei à disposição do Senhor. E quando a gente canta alguns louvores, na época o meu pastor ele falava assim, cuidado com o que você canta. E eu lembro que eu cantava a música Oceanos, né? Com muita fé, falando, né? Que se Deus me levasse mais fundo, mais fé eu teria. E eu queria mais de Deus, né? E ali eu sabia que eu estava permitindo que Deus me levasse ao extremo para que eu entendesse a vontade dele para minha vida. Que eu não queria viver um casamento de aparências, eu não queria viver casada por um filho, eu queria viver a vida plena que a Bíblia oferecia, mas eu não sabia o caminho. E eu achava que eu era sábio naquele tempo. 3 anos de conversão. Isso foi de 2017, quando eu entrei na igreja, batizei em 2018, e aí nós fomos até 2020, arrastando, assim, um casamento que não estava legal, simplesmente porque nós não nos dispomos ao Senhor entrar e realmente fazer. Isso não aconteceu, porque eu lembro que éramos infelizes, tendo tudo. Eu tentava aplicar na minha vida tudo aquilo que eu lia, tudo aquilo, eu tinha uma certa gratidão, mas eu não tinha certeza, porque eu via a infelicidade do meu marido, eu via que ele não estava bem. Tanto é que quando o casamento começou a desmanchar, a degringolar ali, ele falava, eu sei, a gente tem tudo, mas eu não sou feliz, eu não sei o que falta, mesmo, né, já estando na igreja. Então, aconteceu, nós tentamos, fizemos viagem, fizemos tudo que poderia fazer para tentar salvar humanamente, tá? Só que é o que hoje eu descobri, né? Você pega algo que é espiritual, algo que foi Deus que constituiu e tenta salvar humanamente com coisas humanas. Isso não vai funcionar, falta Deus ali. Ele, né, é o terceiro elo ali dessa aliança. E então o casamento acabou. Tivemos uma briga que iniciou por algo simples, então eu digo cuidado, às vezes vocês estão quase, acha que não vai acontecer, foi uma briga que começou por conta de uma crítica, que as críticas estavam elevadíssimas, uma fritura e o casamento acabou ali, né? E aí ele saiu de casa, mas eu via que ele estava muito decidido, que depois que ele saiu de casa, mesmo que ele me falasse que estava sofrendo, quando eu falava volta, porque depois que ele saiu eu me arrependi, e eu falava, volta, tu tem família, ele decidiu que não. Ele
falou era que não, e eu sempre conheci muito ele. Eu sempre senti assim, a gente sempre falou que ele não conseguia mentir, né? Tanto é que eu comecei a fazer perguntas e eu cheguei até no nome da pessoa, né? Eu disse assim, não, tem alguém. E ele insistia comigo que não, até que ele viu que não ia adiantar, porque eu sabia, né? Eu sentia, né, no espírito que tinha mais alguém, tinha uma mulher que tava fazendo com que ele realmente não nos desse chance. Isso, eu tô fazendo esse testemunho aqui contando o que eu estava sentindo com o que eu tinha de entendimento. Eu não tô falando o que eu sei hoje, tá? O entendimento que eu tenho hoje é outra coisa. É quem eu era ali em 2020. O máximo que eu conseguia acessar. O máximo que eu tinha de conhecimento. E então, cheguei à conclusão de saber que ele tinha se apaixonado por outra mulher. Mas ele deixou claro pra mim. Acredite se quiser, enfim. Eu acredito porque, como eu disse, eu cheguei no nome conversando com ele. Que ele ficou sonhando e pensando nessa pessoa por alguns meses, até que ele decidiu que realmente ia acontecer se ele saísse de casa, né? Daí depois que ele saiu de casa, ele adicionou ela no Facebook e eles começaram a conversar e ela deu a chance pra ele. Então ali ele decidiu que iria sim sair com ela. Tanto é que aconteceu que daí minha liderança, nós tínhamos líderes que estavam tentando ajudar, mas nós não estávamos prontos para essa conversa, literalmente. Eu lembro que quando eu descobri dessa mulher, eu cheguei na minha líder e falei, eu cheguei no meu limite. Já vinha ruim, já vínhamos fazendo terapia, ele já havia adoecido, ele já tinha tido transtorno de burnout por excesso de trabalho, só que esse excesso de trabalho, ele vinha de ele me ajudar muito, e eu não via assim, né, enfim, hoje é o entendimento, na época eu não tinha esse entendimento. E eu sentia que é meu marido, é o papel dele, me ajudar e ponto, não é que não seja, né, gente, mas enfim. Eu via muito eu, as minhas dores, eu. E ele via muito ele, né, também. E eu via que ele não engrenava nas questões da igreja, eu via que ele não orava por mim, ele não me pastoreava, eu queria viver outra vida, enfim. E ele também queria viver outra vida, com certeza, ele foi viver essa outra vida. E aí, liguei pra essa pessoa, na época peguei o telefone, eu tinha o telefone dela porque ela havia sido minha cliente nas decorações. E foi aí que eles se reencontraram. Eles não se viam desde a adolescência, eles tinham estudado juntos, ficado, não tinham dormido juntos, tinham ficado. E numa decoração minha, ela me chamou, e eu fui lá e eu vi que eu conhecia o olhar dele, né? Eu vi que ele olhou pra ela de uma forma diferente. Daí eu cheguei no carro e falei, devo me preocupar? Ele disse, não. Mas ali eu vi que alguma coisa aconteceu. 14 anos juntos, a pessoa olha assim, né, no olhar, assim. E aí eu liguei pra ela, eu tinha o número dela, eu falei, oi fulana, eu queria te dizer que eu não desisti do meu marido. Ele tem família. Por favor, não dorme com ele. Porque pra mim vai ser a gota d'água. Oi, pois é, eu sou bem pelas mulheres. Eu quero saber o teu lado, né? Ele me disse que saiu de casa, que vocês estão solteiros, que ele tá solteiro. E aí eu vou pensar, mas eu não tenho nada a perder, ela falou, porque ele me disse que tá solteiro. E eu vou falar uma frase que pra muitos vai ser bem forte. E por isso que eu digo que esse testemunho é pra alguém espiritual. Não pra alguém que com opinião do que o mundo acha. Porque o que o mundo acha não me interessa. E aí ela falou assim pra mim, uma frase que ficou marcada em mim por muito tempo. Pois é, ele me adicionou no Facebook, perguntou se era verdade que eu tava solteira. E ele falou pra mim que não aguentava mais estar contigo, mas pensando em mim. E isso, pra muitas mulheres, é a gota d'água. É o ponto final. Pra mim, ali foi o ponto final. Não é? Não é. Não é porque a lógica, já falei, a lógica da Bíblia, a lógica de Deus, ela é inversa àquilo que o mundo te ensina. Gente, hoje eu sou cristã, tá? Mas já fui feminista, já fui funkeira, já fui tudo que... Enfim, tá? E aí o que acontece? Aí que eu decidi seguir minha vida. Afinal, eu tenho esse direito, afinal, é adultério, ele já saiu de casa, eu também posso. Eu acredito que, por mais que eu não tivesse desistido do meu casamento, se eu não tivesse desistido ali, eu ainda teria lutado. Então ali eu desisti e eu tava pronta pra desistir.
eu tava pronta também pra seguir minha vida com muita dor. Berrei, chorei, fiquei ali, parece pouco, uma semana, mas uma semana de cama, sem conseguir comer, com fraqueza, que tu não consegue descer da cama e botar os pés no chão, não é pouco, não é, é um tempo muito longo. E aí eu vi que ele estava decidido, realmente, a não voltar, ele me deixava isso muito claro nas mensagens, eu nunca mais, nem que eu não fique com ela, nem que não dê certo com ela, ele falou pra mim, mesmo que não dê certo com ela, eu não volto pra casa. Amém. E aí ali eu não conhecia o que ao longo do vídeo eu vou te entregar, eu vou te falar que é a verdade. Ali eu só tinha mentiras. Pra mim, acabou ali, eu perdi a minha família. E aí eu me revoltei com Deus. Eu tinha um conhecimento limitado, apesar de 3 anos na igreja, ali eu falei, Deus, por que tu permitiu eu ficar tão destruída? Tu permitiu acabar minha família. E eu orava desde 2017 pela minha família. Eu pedia pra Deus que eu fosse junto com aquele homem que havia sido meu primeiro homem, que ele fosse o único até o último dia da minha vida. Essa era a minha oração. E quando aquilo se quebrou, eu fiquei perguntando, que Deus é esse? Porque meu conhecimento acabava ali. Então, por isso que hoje eu consigo também me perdoar, apesar de ter entendido os meus erros. Eu me perdoo porque eu sei que ali eu estava limitada, mas a palavra estava à minha disposição, a liderança estava à minha disposição. Porém, eu queria seguir a minha vida e ver se alguém lá fora era melhor. Não conhecia, não tinha essa noção. E aí, né? Aí eu coloquei em prática aquilo que o mundo ensina. Que perigo, né? Que perigo. E aí eu comecei a adicionar algumas pessoas no Facebook. Mandar solicitação de amizade, assim, pessoas que talvez você conheça. Às vezes é porque mora perto, enfim, né? Porque tem amigos em comum. E numa dessas pessoas que eu adicionei, essa pessoa me chamou de volta. E começamos a conversar e a conversa foi maravilhosa. Fluiu, rendeu, ocupou minha mente, me deu uma fuga da dor. E eu, vulnerável que estava, você entende que uma mulher nessa situação se sente rejeitada, se sente humilhada, se sente deixada. Meu filho tinha 3 anos e meio e ele procurava o pai em todas as peças da casa. Ele ia de peça em peça. O papai tá aqui? Não, filho, papai não mora mais aqui. E ele achava que o papai estava escondido, brincando, e ele não desistia. Ele ia no outro quarto, no outro quarto, no outro quarto. E o papai não estava lá nem para me ajudar a explicar. O papai que pediu por ele 10 anos. E o meu conhecimento ali é que eu merecia alguém que fosse nos valorizar, nos cuidar, que nos quisesse do jeito que nós éramos. Que olhasse para aquilo e não falasse assim, ó, eu tenho tudo, mas eu sou infeliz. Então, eu achei que era simples, que era isso que Deus tinha pra mim, então. Alguém que olhasse e dissesse, eu sou feliz com vocês. Só que eu não estava disposta muitas vezes a olhar para coisas que ainda precisavam ser amadurecidas em mim. E é óbvio que nada justifica. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu deixar claro aqui. Nada justifica um homem abandonar a sua família. Este homem está com problemas. Este homem precisa de ajuda. Este homem precisa de Jesus. Este homem precisa nascer de novo. Porque naquele momento, a família dele foi entregue ao mundo. E o que aconteceu? Resolvi conhecer esse cara que me apoiou, me cuidou durante a maior dor que eu senti. E aí eu marquei de conhecer ele revoltada com Deus. O que eu fiz ali? Eu achei na Bíblia uma brecha na palavra para que eu fosse conhecer essa pessoa. Eu não quis usar a Bíblia durante anos do meu relacionamento, mas ali eu quis usar. Ah, não, mas ele adulterou, agora eu posso marcar. E marquei, e conheci ele, e saí com ele, e dormi com ele. Conhecendo a palavra. Eu sabia que estava errado, mas a minha dor falava, não, tudo bem, vai lá, olha o que tu tá passando. E aí eu fui. E aí eu me apaixonei.
assim, ó. Assim. Por quê? Porque ele me tratou, vocês não, assim, ó, não tem noção. Céu na terra. Claro. Céu na terra, perfeito, óbvio. Cega. Não olhei pro passado da pessoa, claro. Ah, é porque eu vou julgar a pessoa pelo passado, não. Mas pelo amor de Deus, se a pessoa teve não sei quantos relacionamentos e todos deram errado, e todas as vezes são loucas, porém eu vou ser bem sincera, hoje eu vejo que ali eu era um bebê. Eu era uma pessoa que acreditava em unicórnios, praticamente. Porque eu só tinha tido o Thiago. E aí, aquele cara me tratava daquele jeito, né? No céu, assim. Tanto é que ele quis ir pra igreja, quis se batizar, se converteu, falou que a melhor sensação da vida dele, melhor que os filhos, foi a sensação do batismo. E aí eu comecei a viver essa história, só que eu sentia que tinha algo estranho. Era muito o falar e pouco o agir. E alguns meses depois, 6 meses depois, 7 meses depois, houve momentos em que me apoiou, houve momentos em que eu desde o começo, né, comprei os sonhos da pessoa junto. Eu lembro que quando eu já estava mega apaixonada, nós já estávamos mega bem, fazendo planos ali e tal. O Thiago me ligou uma vez, ficou 10 minutos conversando comigo no telefone, chorando. Em nenhum momento ele pediu pra voltar. Eu tava muito magoada com ele. Ele me falou que essa mulher havia terminado com ele. Ela saiu, se eu não me engano, 4 noites com ele, nunca apresentou filhos, nada. E terminou com ele. Ali ele me ligou e ficou 10 minutos chorando. Eu lembro que eu só falei pra ele aquilo que ele me falou. Quando eu falei pra ele que eu tava com muita dor. Depois que eu dormi com esse outro rapaz, eu liguei pra ele. Porque a primeira vez que eu fui pra casa sozinha. Eu sempre tinha alguém do meu lado depois que eu dormia. Aí eu liguei pra ele e falei, por favor, vem aqui, eu não tô bem, eu tô com uma depressão, tô com uma sensação de morte. E naquela noite o Thiago disse, vai passar, tu precisa passar por isso, vai passar. E aí quando ele me ligou chorando, a minha raiva só conseguia dizer pra ele assim, ó, tu precisa passar por isso, vai passar. Porque como eu passei por aquilo e tava bem, eu sabia que ele iria passar também. E foi assim que nós ficamos. Daí eu tive a certeza, assim, por algum momento veio uma certeza de que estava errado aquele meu relacionamento. Eu sentia algo errado, eu sentia algo estranho, mas eu não sabia discernir o que era, porque eu sentia que falava demais, assim, ó, eu te amo mais do que tudo, tu tem a minha alma, tu tem tudo de mim, era o falar, né? Eu nunca amei ninguém assim. Assim, não tem como eu descrever o bombardeio de frases de WhatsApp o dia inteiro. Não tem como eu descrever aqui como foi o início do meu relacionamento. Porque naquele tempo, pra mim, eu achava, pronto, isso aqui é o verdadeiro amor. Isso aqui é tudo que eu sempre precisei e não tive. Só que eu sentia que eu não vivia aquilo, que era só palavras. E aí eu terminei o namoro. Porque na hora de pedir namoro não pedia, na hora de agir não agia, né? Daí eu terminei. E eu terminei, e quando esse cara chegou na minha vida, eu achei novamente que era de Deus, porque ele se batizou, porque eu tava novamente decepcionada com Deus. Eu falei, mas Deus, minha família terminou, aí eu achei que agora ia vir um cara que realmente ia nos amar, nos assumir, né, ser parceiro. Ele prometeu tudo aquilo, ele não cumpriu, e aí acabou, né? Eu já tinha trocado até de igreja para que esse cara pudesse ir para Jesus, né? Porque na primeira igreja eles não era hora para eles de conhecer essa pessoa nova, porque eu recém estava me divorciando. E aí, para que ele pudesse conhecer Jesus, porque ele me pediu para conhecer Jesus, eu troquei de igreja para um lugar que ele pudesse conhecer Jesus, e lá ele foi batizado. Então, quando ele foi batizado, veio em mim a esperança de que esse é o cara, entende? E aí, quando eu vejo tudo aquilo desmoronando pela segunda vez, eu falei, o que tá acontecendo? Deus. E aí eu revoltei. Aí eu chutei o pau da barraca. Pensa que é chutar o pau da barraca. Porque daí, eu não tava mais buscando aquele cara que eu achava que ia ser o que eu ia ficar pra sempre. Aí eu queria conhecer alguém só pra distrair, né? E foi assim que eu terminei ali
sexta ou sábado com esse segundo rapaz. E um dia depois, um cara me chamou no Facebook e a gente começou a conversar. Só que esse cara, eu conheci ele num passeio que eu fiz com outro cara. Então, eu ainda perguntei pra ele, eu disse assim, tá, qual é o vínculo de vocês, né? Ele disse assim, não, nós somos conhecidos. E depois, né, eu vim a descobrir melhor que o meu ex-namorado veio dizer pra mim que nós não éramos só conhecidos, nós éramos amigos, já estive na casa dele, não sei o que, tá, mas isso é uma outra história. E aí eu comecei a sair com esse cara. Eu fiquei, acho que 20 e poucos dias, mais ou menos uns 20 e poucos dias, com ele. Assim, ó, tu sabe o que é não ter problemas, não ser ótimo e ao mesmo tempo, dentro de ti, tu sentir que tá errado? Ali o Espírito Santo tava agindo em mim. Porque o único que convence do pecado é o Espírito Santo. E se eu tivesse só na carne, que é o que eu tava fazendo, eu tava agindo na carne, ele não ia ficar me testificando. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tu sabe, tá errado. Depois que tu começa realmente a converter, e ali eu tinha começado a minha conversão de verdade. Não foi lá, 2017 iniciou, mas ali eu tava começando o processo. Tu não peca mais em paz. Tu não peca em paz. Se hoje tu é uma pessoa que tu tá desviada, mas tu tem o Espírito Santo contigo, tu sabe que toda vez que tu peca, o Espírito Santo testifica dentro de ti, tu tá errado. E aí a pastora da igreja que eu tava chamou lá na frente, vem aqui na frente todo mundo que quer entregar alguma coisa pra Deus. E eu fui. Fui lá e entreguei. Só que a gente tem uma coisa, gente. Tudo que a gente faz, Deus perdoa. Arrependeu? Perdoou na hora. Deus, eu tô arrependida. Isso aqui eu fiz uma caca. Deus te perdoa. Só que tudo tem consequência. A consequência Deus não livra. Não livra. É teu, o B.O. é teu. Tu escolheu aquilo ali. Teu pai tava lá, a palavra tava lá. E então eu comecei a colher um monte de consequências. Por tudo aquilo. Por desde o primeiro divórcio. Tu entende? E então eu já tava sofrendo em relação ao meu filho e tá tendo contato com pessoas e perdendo pessoas. Perdendo entre aspas, tá? Eu sei que a terapeuta explicou, não é perder. Mas pra ele, a dor que ele sentia, pra mim, eu via ele perdendo. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê, né? E ele passava por isso comigo e com o pai dele. Porque o pai dele daí já tinha tido o segundo relacionamento. E essa segunda pessoa dele tinha uma filha que virou amiguíssima do meu filho, né? Então ele tava sofrendo já por se desvincular dessa menina. Agora por desvincular do meu namorado. E o meu filho, ele é muito amoroso, ele se entrega, assim, é a coisa mais linda. Então, são tantas coisas que não precisava passar. Não tem a necessidade de uma criança passar, mas os pais, uma hora olham e dizem, não, eu não vou ficar casado por conta do meu filho, tá certo, não é por conta do filho. Mas é pela tua responsabilidade. E aí que assim como o pai do meu filho, eu tinha conhecimento da palavra, mas eu estava imersa no pecado. Com brechas abertas, muitas brechas. E o que o inimigo faz numa brecha? Ele entra. Ele já havia conseguido destruir uma vez, ele queria destruir completamente. E aí o que aconteceu? Que naquela noite eu resolvi conversar com o meu ex-namorado que estava na igreja. Naquela noite também vi ele indo lá na frente entregar algo para Deus. E aí a minha sobrinha falou assim, tia, tu não olha pra esse rapaz que tu tava saindo da forma que tu olha pra ele. Eu falei, eu sei, eu tenho alguma coisa, eu tenho sentimento por ele ainda. Só que eu senti que não era pra ficar com ele. E aí ela ainda comentou, conversem agora, os dois vieram lá na frente do altar, né, entregar, conversem hoje quando vê, né. Quando vê, Deus alinha, né. E foi aquilo que eu fiz, chamei, conversei. Fui na casa dele, né, deixei minha sobrinha e o meu filho. Minha sobrinha é grande, tá? E fui pra casa dele, desse namorado que eu fiquei alguns meses ali depois que eu separei do meu ex-marido. E naquela noite a gente ficou junto. E quando a gente dormiu, ele falou, como eu te amo. Ele falou, eu me enxergo velhinho do teu lado. Ele falou muitas coisas. E aquilo ali falou pra mim que eu ainda o amava, que era amor. Eu tinha uma nuvem
né? Tanto é que quando eu saí com esse rapaz, amigo dele, eu falei, nossa, vida normal, parece que eu saí de uma bolha. Contigo eu converso normal, eu posso falar sem ser julgada. Ali eu já tava começando a sentir alguma coisa a respeito de uma manipulação que eu vivia, mas eu não compreendia. Eu não compreendia. Eu só sabia que tinha algo muito forte que me puxava de novo pra dentro daquele relacionamento e eu achava que era amor. Enfim, ali eu tava sentindo que eu queria demais voltar pra ele. Foi maravilhoso, a gente voltou e aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, olha, bom, se tinha uma coisa que eu tinha aprendido com a palavra era não mentir. Eu falei, olha, a gente até dormiu junto, mas a gente não vai ficar junto. Porque eu fiz algo que vai fazer com que tu não me queira nunca mais. Acabou aqui. Ele, como assim? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, por que a gente não pode ficar junto? Daí eu falei pra ele, eu fiquei com tal pessoa, né? Não consegui nem falar, só mostrei a foto no telefone, porque eu sabia que ele conhecia. E aí fiquei com medo, não sabia assim das reações, né? Pensei, não conheço completamente, né? Enfim, ele ficou muito chateado, dava pulos altos assim no chão, mas não chegou perto de mim, não pensou em me agredir e me levou em casa. E quando ele me levou em casa, ele me falou algo estranho. Gente, esse testemunho aqui, eu tenho certeza, ele não é pra expor ninguém, eu não tô dando nomes. Esse testemunho aqui é para que as pessoas vejam que a palavra de Deus, ela se cumpre. É para que as pessoas vejam que a palavra de Deus se cumpre do início ao fim. E eu vou te explicar por que eu tô tendo que dar detalhes desse segundo relacionamento. Não é o que eu quero. Eu tô em fase de perdão desse segundo relacionamento, desse segundo divórcio. E só que a verdade é a verdade. Então, alguns detalhes eu preciso falar, mas a maioria eu não vou falar. A maioria de coisas passadas nesse abuso, nesse relacionamento muito abusivo, eu não vou dar detalhes, por uma questão de não exposição da pessoa, tá? Eu não quero expor. Tem coisas que é necessário pro meu testemunho, tá? Com muito temor que eu falo essas coisas. E aí, é um detalhe importante, porque esse rapaz, ele falou pra mim assim, ontem eu tive na casa de uma mulher. E eu não consegui dormir com ela, porque eu cheguei lá, eu só falava de ti. E quando eu tentei, eu não consegui. E ela falou, tu ainda ama ela, volta pra casa e depois que tu esquecer ela, daí tu me chama de novo, a gente dorme. Aquilo ali gerou uma culpa em mim, grande, e era a finalidade dessa pessoa, gerar culpa, ser a vítima, e que só eu consegui dormir com alguém. E ali eu devia ter entendido, sabe? Quando aquilo depois, meses depois, veio à tona a verdade, era o Espírito Santo. Mas eu não tava entendendo. E aí eu fiquei com essa pessoa, disse, agora é a hora que tu me odeia, então, e a gente termina aqui. Ele disse, não, eu te quero mesmo assim. Mesmo assim, eu quero ficar contigo. Vai doer pra te perdoar pelo que tu fez, mas eu quero ficar contigo e eu vou mudar. E aquelas coisas que nos fizeram terminar, eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Isso ele falou depois, no outro dia, por WhatsApp. Aí começou uma baixaria, que daí ele chamou o cara, chamou a ex do cara. Foi uma baixaria. Daí, ele ia lá daí eu segurava ele na minha casa pra eles não brigar, pra eles não entrar em atrito. Aí ele chorou, assim, ó, copiosamente, 10 minutos, assim, ó, abraçado em mim. Aquilo ali me gerou muita dor. Porque eu falei, nossa, eu machuquei alguém que me ama de verdade. E esse aqui é o cara. E ali a gente decidiu que a gente ia ficar junto e ele prometeu mudança e eu acreditei. Ele era um cara batizado, um cara que topou começar a ir comigo nos encontros com Deus e eu acreditei nele com toda a minha força. E aí nos propomos a ir pro encontro. E aí ele pediu, né, que eu saísse desse emprego que eu tava. Eu tinha entrado num... Ai, gente, a história do emprego, eu esqueci de falar de detalhes. Eu vou tentar falar rapidinho agora. Eu trabalhava como decoradora de festas, meu antigo marido viu que eu não era feliz no emprego que eu tava e ele falou, muda, pode mudar de área, eu te apoio no que for necessário para que tu viva teu sonho. E juntos nós começamos a empreender. Eu fui decoradora por muitos anos, só que nós não tínhamos organização financeira, nós não sabíamos administrar, nós tínhamos vários problemas nas finanças, sempre entrava muito dinheiro na decoração, mas a gente não sabia cuidar. E aí
Veio a pandemia. Quando eu consegui chegar no patamar da decoração que eu queria ali, 2 locais, assim, 2 salões bons, entrando finalmente um valor que valesse a pena, veio a pandemia e acabou com todas as minhas finanças, e foi nesse meio que nós nos divorciamos, primeiro relacionamento. E aí, quando eu conheci o meu namorado, eu tava lutando com kit Pegmonte, fazendo o que eu podia, assim. E aí, quando eu terminei com esse meu segundo namorado, eu já tinha entregue, né, um carro, porque ele falou que eu era pra eu fazer com o carro dele as entregas. E aí ele tinha usado por alguns meses o carro junto comigo, o meu, né? E aí, só que eu não tava conseguindo pagar por questão das decorações, ele tinha condições de me ajudar, mas não queria. E aí até esse foi um dos motivos do nosso término. E aí ele comprou um carro e eu usava o dele. E aí eu fiquei a pé, daí eu peguei esse emprego num posto de gasolina pra voltar a ter um veículo pra poder movimentar minhas decorações e tal. E por causa do meu filho, né? E aí ele pediu que eu saísse desse emprego. Quando eu voltei com ele, ele pediu que eu saísse desse emprego, porque logo, logo ele iria se operar. E aí não tinha, na época, ele pediu auxílio para algumas pessoas, que algumas pessoas cuidassem dele. Não tinha, ninguém tinha como, tava todo mundo ocupado, ia ser eu. Daí eu saí desse emprego para cuidar dele. E porque eu queria ir pro encontro com Deus, no final de semana que o retiro não ia dar. E aí nós fomos para esse encontro. Nesse encontro, foi ótimo, assim, pra questão de arrependimento, questão de colocar realmente aos pés do Senhor aquele relacionamento que não era algo que foi ruim, mas era errado. Simples, bem simples de resumir. E aí nesse retiro passei a acreditar que era pra ser aquilo ali. Eu acreditava realmente que agora as coisas estavam se encaminhando. E realmente ali eu caí em uma cilada. Porque depois daquele retiro, tudo foi maravilhoso, assim, ó, nesse relacionamento. A questão da recuperação, da cirurgia, a questão de tudo. Daí, o que aconteceu? Aí ele me pediu, nesse andar, que eu vendesse minhas decorações para trabalhar com ele. E o que acontece? Eu comecei a me dedicar muito, assim, às coisas do Senhor. E comecei a aprender sobre a mulher estar dentro da mesma missão. Comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu não coloquei no primeiro relacionamento, comecei a colocar em prática com ele. E aí nós decidimos que nós iríamos casar, tá? Nós voltamos em abril e nós marcamos de casar em setembro. Nesse meio tempo foi o tempo da recuperação da cirurgia, o tempo em que eu vendi minhas decorações e fui trabalhar com ele. Nenhum momento foi pedido salário, foi pedido somente que ele comprasse rancho para dentro de casa. Enfim, eu iria ajudá-lo assim como eu já vinha ajudando desde que eu saí do outro emprego. Eu sempre tive a pensão do meu filho, né? Meu ex-marido teve um caráter, né, que não dava para questionar em relação a isso desde o divórcio. E a pensão do meu filho me ajudava muito, inclusive pagou o aluguel ali por um tempo. Enfim, muitos detalhes. E aí, eu sempre via alguns problemas, mas eu tava na fase de ter paciência de esperar ele cumprir aquilo que ele prometeu das mudanças, e pequenas mudanças aconteciam. Só que coisas grandes, não. Coisas que realmente provassem, né? Porém, casei, e eu digo casei por fé, casei querendo obedecer ao Senhor, de não ficar num relacionamento, tendo relação fora do casamento, que a gente sabe que isso configura adultério. Então eu estava imersa no pecado e ponto final. Eu tava fazendo tudo conforme a minha carne e ponto final, tentando acertar, tentando cumprir a Bíblia, casando para tentar cumprir a Bíblia, mas sem olhar para a Bíblia de fato. E foi assim que eu casei. Casei com promessas, casei com algo que era maravilhoso, porque aí, deixa eu dizer pra vocês, é isso que o inimigo vai fazer, ele vai te oferecer uma bandeja com tudo aquilo que tu quer. Ele não vai te oferecer o que tu não quer. Como a minha antiga pastora falava, o peixe morre pela boca, literalmente. Se o peixe soubesse que aquela isca ali contém algo que vai matá-lo, ele não mordia. Mas é óbvio que a gente olha pra isca e é algo que a gente quer. Entende isso? E foi assim que eu casei. E assim que eu casei, me dediquei completamente ao meu emprego junto com ele. Tudo que eu podia fazer lá dentro, assim, ó, tudo. Porque ele me falou, é o nosso negócio, né? É da família. Mas era sempre palavras. E aí, a igreja que eu tava me convidou para liderar uma célula. E eu aceitei, sempre tive muita vontade de cuidar de pessoas.
e eu fui ter essa célula, e eu achei que era um ataque do inimigo que se levantou, porque assim que eu abri a célula, o casamento, fazia 3 meses de casado, o casamento virou da água pro vinho. Eu achava que era um ataque por eu estar tentando cuidar de pessoas. Era esse meu entendimento, que é por isso que estava tão difícil o relacionamento. E não é isso. Acontece que já estava casado, já estava na fase de acabar o love bombing, que é um sintoma de um transtorno. E aí começou muitos problemas, meus pastores tentaram aconselhar. Nós fomos em outros encontros com Deus para servir, não só para se receber. Nós já trabalhávamos, eu já trabalhava na libertação. Só que foi ficando pesado demais. O fardo foi ficando assim, ó, difícil, insuportável. Tudo aquilo que foi prometido sumiu, caiu, assim, esvaiu das minhas mãos. E o que eu fiz? Eu comprei curso sobre casamento, comprei tudo, livros. Eu decidi, eu disse não. Eu já errei uma vez, que aí começou a vir toda a verdade à tona. Aí Deus começou a me trabalhar. Eu casada ali, né? Porque o cristão casou, ele casou e ponto. Conscientemente, tá? Ninguém te obrigou, ninguém me obrigou a casar. E aí o que acontece? Aí quando me botaram na liderança, eu falei, agora eu vou conhecer a palavra. E foi assim que muitas escamas começaram a cair. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí começou a minha libertação. E aí teve um seminário de cura e libertação que eu fiz jejum. Foi o seminário onde eu fui curada da depressão, isso é outro testemunho. Só que 2 dias antes desse seminário, eu tava em jejum já há 1 semana. Essa pessoa começou a vir uma inquietude, assim, ó. Pergunta da pausa que vocês tiveram. Pergunta da pausa que vocês tiveram. E eu falei, me conta a verdade sobre aquela vez que eu fiquei com fulano. Tu dormiu com alguém, não me mente. E comecei de um jeito, e foi o Espírito Santo que trouxe aquilo. A pessoa caiu ajoelhada na minha frente. Isso, eu tô dizendo, isso é o Espírito Santo, essa pessoa não tem compromisso com a verdade. Mas o Espírito Santo mostra, nada ficou oculto. Eu não tinha casado, tá? Essa pessoa caiu na minha frente chorando. Isso foi assim, ó, casamento marcado, tava noiva, foi rapidinho assim, ó. Em seguida nós casamos. Na terça eu dormi com fulana, no sábado eu dormi com ciclana. Tenho tanto guardado numa conta, tenho tanto guardado na outra conta, vou receber não sei quanto de não sei quem, e deu, o Espírito Santo me fez te contar tudo. Eu não tenho mais mentiras, isso é tudo, e chorou. E eu chorei muito, porque eu achei que ia vir mais mulheres. E ali o que mais me doía era lembrar da pessoa falando que a mentira ao contrário, ela não precisava ter falado. Mas como queria me causar culpa, me falou assim, eu não consegui dormir com alguém como tu conseguiu. Então ali eu já tinha provas, eu já tinha coisas que me diziam que a pessoa era mentirosa, mas eu quis acreditar na transformação. Eu falei, essa pessoa se batizou e agora tá acontecendo libertação. Agora essa pessoa, ela está mudando. Eu queria acreditar que a pessoa estava mudando porque eu amei essa pessoa de verdade. Não foi de mentirinha, não foi brincadeira. Eu me apaixonei, eu amei, eu me entreguei, eu coloquei o meu filho, né? O casamento, ele é tu dar um padrasto pro teu filho, é algo muito sério, é algo sagrado. Eu estava noiva, né? Eu tinha mudado toda a minha vida. Eu já tinha entregue tudo, né? E eu pensando, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, eu tô fazendo tudo certo dessa vez. E aí casei e começou a ficar muito ruim, muito pior. E eu começava a sentir vingança. Eu via que era um casamento e o Senhor começou a me trazer que era um relacionamento para se vingar daquele período, onde ele também fez. Só que na cabeça dele, ele tinha os porquês dele, né? E eu fiz pior porque era uma pessoa conhecida e se é pior, amém, é pior. Porém, não se casa com alguém por vingança. Não se traz um enteado pra vida, né? Não se dá uma madrasta pro teu filho por vingança. Esse tipo de coisa não se faz. Mas, olha só, isso eu tô falando entendimento meu de cada época. Hoje o meu entendimento é outro. Nós vamos chegar no meu entendimento de hoje, tá? Isso era o que eu entendi ali, era o que eu sofri ali. E aí,
me aconselhei de tudo quanto é forma, casei em setembro. Quando foi dezembro, teve uma crise que eu fiquei com medo, não entendi a pessoa. Em maio, não tinha mais condições. Em maio eu saí de casa por uma semana. Nessa uma semana eu fiquei de jejum e oração na casa dos meus pais. E lá o Espírito Santo começou a me inquietar. Jejum, gente, jejum é jejum. Não é pra você mover Deus, mas é pra estar sensível ao falar dele. Foram em jejuns que o Espírito Santo me trouxe aquilo que eu não tinha. Informações que eu não tinha. Vai em casa, no computador. Eu pensei, pronto, Deus quer que eu faça um currículo. Gente, sério. Tô falando bem sério. Pra seguir minha vida, já que essa pessoa me tirou lá desse serviço que eu me dediquei até agora. Eu tô sem profissão, eu tô sem nada. Eu vou ter que começar a reorganizar minha vida. Quando eu abro o computador, começa ali o meu nome aparecendo. Tava o WhatsApp da pessoa logado. Não sei como, não sei porquê. Sei porquê, né? Mas não sei como, né? Tava logado ali, a pessoa falando de mim, eu abri e comecei a ver. Aí a máscara começou a cair. Porque ali, eu digo, são detalhes, eu poderia contar tudo, né? São detalhes, mas um detalhe, por exemplo, é a pessoa que eu escolhi para que seja meu protetor. A gente que é cristã, a gente vê o homem, ele é teu protetor. Ele é o teu... quem te protege, quem te guarda, quem dá a vida por ti. E nessas conversas com uma outra pessoa, ele falava sobre chamar uma ex dele. E eles falavam, né, pra me bater, pra me pegar na rua. Ele ria, ele falava dos meus pais, do meu filho. Enfim, eu não tô falando que esse tipo de coisa não tem conserto. Se Deus quisesse transformar esse segundo marido, Deus tinha transformado. E foi nisso que eu criei. Eu criei nisso porque naquele tempo eu falei, meu Deus, quando eu descobri aquelas 3 dias de conversa me difamando, mentindo, inventando coisas a meu respeito, ali eu vi que a pessoa não era convertida. Ali Deus me mostrou, não é convertido, porque quem é convertido tem pavor de mentira, gente. Quem realmente está no processo não mente, não troca a presença do Espírito Santo por uma mentira. A pessoa teme, tem temor ao Senhor, não vai estar brincando. E ali eu vi que não era convertido. Só que Pedro andou com Jesus anos sem estar convertido. Então, quem sou eu para dizer, ai, não é convertido, vou terminar meu casamento. Isso não existe, não tá na palavra. Se teu marido não é convertido, não é motivo para terminar, tá? Vamos, Deus, o que tu quer de mim? Volta para casa. Não acredito. Volta para casa, não tá autorizada a sair ainda. E o Espírito Santo fala. E ele falou comigo, ele mandou voltar para casa, e eu voltei para casa, e eu tinha ódio, eu tinha raiva, eu pedia para Deus, Deus, me dá o teu amor para essa pessoa. Me deixa ver a alma dele, porque... Só um pouquinho. Me deixa ver a alma dele como tu vê. Porque eu, humanamente, depois do que eu descobri, eu não tenho mais amor. E Deus me ajudou a permanecer. Porque não era o tempo ainda de sair. Há um tempo determinado para todas as coisas. E aí, como Deus mandou voltar para casa, o que eu entendi? Eu entendi que Deus ia restaurar, que Deus ia curar, mas vinha cada vez mais coisas à tona. Ia vindo verdades, ia vindo verdades. Ia vindo promessas, muitas promessas, e nenhuma era cumprida. Tinha 1000 formas da pessoa ajudar a melhorar o relacionamento. Nenhuma era colocada em prática. Nenhuma. Tipo, qualquer coisa. Nada era feito. E aí eu pensei, é meu deserto e eu vou aprender o valor de uma aliança. Daí depois de maio daquele ano passado, né, maio de 2022, que eu coloquei minha aliança de volta. Eu falei, Deus, eu errei lá no segundo casamento, mas eu nunca mais quero errar, eu não vou nunca mais tirar essa aliança da minha mão. E foi isso que eu queria fazer, eu queria ficar naquele segundo casamento até a morte, esperar ele ser curado. Mas por que tudo isso? Essa raiz toda, hoje, tô começando a entender, tô começando a te contar que eu já entendi, que ela era o meu arrependimento do primeiro casamento. Quando eu entrego o meu emprego, quando eu entrego e me submeto à missão daquele meu marido, tudo isso vem porque conforme eu entrei na palavra, que isso eu não fiz no primeiro casamento, Deus começou a me mostrar cada ponto que eu tinha brechas abertas lá no primeiro casamento. Deu errado lá por conta disso, daquilo, não tô isentando meu primeiro marido, porque ele tinha 1000 responsabilidades que ele também não cumpriu. Mas eu também não cumpri. Entende? E Deus começou a me trabalhar e eu falei, não, mas se lá eu fiz a receita errada e agora eu tenho aqui a receita, ó. Agora eu tenho isso daqui, eu vou fazer o que isso daqui manda e eu tenho certeza que Deus vai me honrar.
Aí Deus começou a me trazer a minha autoridade de esposa, de orar, de interceder, de falar, ele vai ser convertido, ele vai ser salvo, ele é a família dele. E aí eu tive que perdoar dentro de mim pessoas da família dele que, sem que elas soubessem, né, fazia com que ele fosse uma pessoa melhor para elas e me esculhambaram, assim. Então eu tive processos de perdão que eu precisei de terapia, muita terapia, para conseguir, né, conviver, ficar ali, morar ali. Eu não gostava mais de morar ali, porque morava todos os parentes que falaram muito mal de mim junto, né. Era um caos, assim, sabe aquele louvor, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti? Eu cantava aos berros, eu me sentia cercado. E aquele deserto se iniciou, troquei de congregação para ir para um lugar onde tem um ministério que cuida só de famílias. Que eu falei, eu preciso de um local que me apoie com tudo, eu preciso de apoio geracional. Daí eu troquei, né, por isso que hoje eu congrego na Lagoinha, porque tenho gerações. E aí a minha liderança me ajudou, né, eu falei, Deus mandou ficar em casa, preciso de ajuda, me ajudaram muito, assim, ó, toda vez. Porque tô casada, né. E o que acontece? E, gente, eu tenho muito temor desse assunto, eu realmente tento ao máximo não me expor. E trazer a mensagem da palavra pra vocês. É difícil, sem alguns detalhes, sabe? Pra que vocês entendam o que é o abuso sem que eu exponha o abuso, né? Então eu vou acabar explicando o que é um transtorno, não o que a pessoa fez pra mim, tá? E aí, com a minha segunda terapeuta, ela começou... Eu sempre fui assim, tá, onde eu tô errando, onde eu tô errando, onde eu tô errando. E ela precisava me sacudir, não é onde tu tá errando. A pessoa não quer, não, a pessoa só pensa nela, não enxerga vocês como família, é do perfil, podia ser a melhor pessoa do mundo, pra pessoa nunca vai servir. E aí ela me botou numa incumbência. Tu vai pesquisar sobre narcisismo, tu vai te informar, tu vai a fundo. Esse é o teu tema de casa e foi ali que nós começamos a descobrir isso, tá? E inclusive o narcisismo, ele é assim, ó, vou falar disso, tá? Existem dois tipos, existe o grandioso, existe o vulnerável, e o vulnerável é mais difícil de diagnosticar. Então era esse que eu estava vivendo e não percebia. Eu percebia algo errado desde o começo, eu achava que eram outras doenças, eu cogitava, eu pedi, vai pro psicólogo, ver se não é tal coisa. É complicado. Enfim, o narcisismo, ele é um abuso psicológico que manipula as pessoas completamente. No início ele é um bombardeio de amor para conquistar, mas as pessoas geram suprimento com seu sofrimento, né? Depois de um tempo, pessoas cristãs são alvos porque nós somos empáticos, perdoadores. Não pode mudar um narcisista. Não é isso que eu tô falando. Deus é todo poderoso para fazer. Mas não era o plano dele na minha vida. O plano do Senhor na minha vida é quando eu falei, Deus, 2 divórcios e 3 alianças, que vergonha. Deus disse, eu não falei 3 alianças, é a tua primeira e única, teu primeiro marido tá vivo. E a palavra diz que não existe divórcio, Deus odeia divórcio. Deus diz que a aliança é até que a morte os separe e vocês não morreram. Aí Deus começou a vir com tudo em cima de mim. Porque aí foi muito jejum, muita oração. Eu passei meses no deserto com meu joelho no chão, tentando salvar o segundo casamento. Só que o segundo casamento na minha vida era um adultério. Era o filho feito não com Sara, mas com a outra. Porque Deus não fez no meu tempo o filho com a Sara. Se tu é crente, tu tá entendendo o que eu tô falando. Era o filho feito das minhas mãos o meu segundo casamento. Porque eu não dei tempo pro Senhor fazer o primeiro casamento. Eu não dei tempo pro Senhor fazer o milagre dele. Porque eu achei que eu tava velha demais, Abraão, para ter o filho com Sara. E hoje o Senhor me devolve, hoje o Senhor me entrega a promessa. Porque aí o meu primeiro marido veio ajudar com a cama do meu filho, que foi só o que eu pedi, eu paguei outro cara para fazer o resto, sendo que ele sabe fazer, mas ele não tinha responsabilidade comigo, só com meu filho. Mas ele, como o homem bom que sempre foi, veio e assumiu a responsabilidade comigo de tudo que tinha para fazer dentro dessa casa. E foi o homem que ele sempre foi. E que durante esses 2 anos e meio eu enxerguei. E eu me arrependi. Só que eu intercedia pelo homem errado. E o Senhor não ia se contradizer só pra me agradar. Eu não quero te ver sofrendo, Jéssica. Eu vou mudar aqui a Bíblia pra ti. Não. Nem pra mim e nem pra ti, minha irmã. O Senhor não vai mudar a palavra. Se tu tem um casamento,
Tu tem a autoridade de Cristo para orar, para interceder, para Deus mudar essa situação. O pessoal inventou essa coisa de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, o quê? Livres só estamos em Cristo. Se teu marido tá apaixonado por outra, ele tá mais enclausurado impossível. Porque é um engano do inimigo para destruir a tua família. Te coloca, te posiciona da forma que eu não me posicionei enquanto é tempo. Não paga pra ver. Eu paguei pra ver e paguei caro. Paguei com dor de morte. Que eu orava e falava pra Deus há meses atrás. Falava assim, ó, Senhor, eu não posso te pedir pra morrer porque eu tenho um filho pra cuidar, então o Senhor dá um jeito, porque o Senhor sabe que podia me levar agora. Eu amo o servir, o chamado, mas nada importa mais a dor que eu tô sentindo, pode me matar. Mas como eu tenho filho pra criar, o Senhor vai ter que dar outro jeito. Mas eu chorava com fé de que eu ia sair do deserto. Eu falei, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei como. Então eu não sei como eu vim parar aqui. Eu fui tirada de casa. Fui expulsa de casa. Fazendo tudo pelo um casamento. Porque não era pra ser, o Senhor te livra, o Senhor te tira. E não é que Ele queria destruir minha segunda aliança, porque Deus não destrói a aliança. Mas Deus queria que cumprisse o meu querer lá de trás. O meu primeiro pedido pra Deus. No céu não tem lixão de oração. Então não foi por lixo as minhas orações pelo Thiago. 3 anos orando por ele. Aí de repente eu começo a orar 2 anos por outro. Tá errado. Tá errado e ponto. Deus não é assim que funciona. Não tenta fazer isso. E hoje nós estamos vivendo restauração. Thiago voltou aqui pra casa. Voltou para ajudar com algumas coisas. A gente começou a conversar. A gente começou a se entender. A gente começou a entender que o Senhor não consertou o segundo por conta, muitas vezes, do posicionamento dele. Ele não contraiu nova família, nenhum de nós tivemos novos filhos. Eu tô falando que Deus restaura sim, muitas vezes, quando tu já não tem outros filhos com outras pessoas. E eu agradeço a Deus, porque muito eu chorei por uma vasectomia do segundo marido. Mas Deus sabia o que estava fazendo, me cuidando nesse aspecto. E hoje o Thiago se reconciliou com Deus. Nós estamos fazendo o curso de Bem Casados junto e ficaremos juntos até a morte, que é isso que é a promessa sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E a nossa família foi restaurada e o meu filho vai ter uma família por completo e vai parar de se machucar. Assim como vai acontecer na tua, se tu usar esse testemunho da forma que Deus quer usar na tua vida, da forma que Deus quer falar contigo. Tem 2 dias que eu gravei o restante do vídeo, mas eu senti a necessidade de vir complementar. E eu quero começar essa última parte do vídeo lendo para vocês Malaquias 2:13. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu com a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio um homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Eu acho que essa parte da Bíblia é muito relevante para que a gente entenda que o que eu tô falando aqui, ele tá sem as opiniões do mundo, tá baseado na opinião de Deus. Deus odeia o divórcio, Deus odeia quando o homem deixa a mulher da sua mocidade e enfim, né, o homem em si, a pessoa, a mulher também. E deixar claro aqui esse posicionamento, que é um posicionamento bíblico. E aproveitando essa parte final, nesses dias eu, em oração, pedi para Deus direção se faltava falar alguma coisa em relação àquilo que seria para ajudar as pessoas. E o Senhor foi me trazendo à mente para quem é a restauração. A restauração, ela não é para quem é a vítima da situação para sempre. Eu poderia ter me colocado no papel da vítima, da mulher deixada, da primeira vez ou da segunda. Hoje eu não sou vítima de nenhuma das situações. Porque principalmente desse segundo relacionamento, que ele é um relacionamento que, se
que segundo estudos, né, eu sou vítima mesmo, que é a questão do transtorno, né, de personalidade. Mas se o narcisismo faz vítimas, eu digo Deus desfaz. Porque todos os dias eu tenho cura da alma, todos os dias cada ponto que ficou ali com um trauma, como eu coloco diante do Senhor, o Senhor traz cura. Eu tô sendo curada em todas as áreas que ficaram com problemas. E em relação ao primeiro divórcio também, a vítima do homem que deixou, eu poderia passar o resto da minha vida apontando o dedo para ele, dizendo: tu fez isso, tu fez aquilo, mas eu acertei aqui, tu errou aqui. O que queria acontecer? Nós iríamos passar a vida inteira separados. Se eu me apego ao papel de vítima, eu não libero perdão. Como que eu vou ter vida com Cristo sem perdão? Se eu não... Vocês conseguem entender que muitas vezes o inimigo usa essas situações e usa pessoas que estão fora da direção do Espírito Santo para te causar feridas, para te paralisar pro resto da vida, para te causar dores e traumas, para te acorrentar pro resto da vida. Tu consegue entender isso? Que é isso que ele quer. Ele quer que tu não consiga perdoar, ele quer que tu não consiga se reconciliar, ele quer que tu sinta dores todos os dias, ele sopra aos teus ouvidos tudo aquilo que foi feito contra ti. Mas se tu é cristão e a chance de tu ser cristão por estar até aqui nesse vídeo ela é gigante, tu entende que tu também não merecia perdão e tu vai ter que liberar esse perdão. Tu entende que vida com Cristo é 70 vezes 7 perdões por dia. Mas aí é vida com Cristo de verdade, para que ninguém te faça de bobo, porque eu sei o que é a pessoa olhar pra tua bondade e achar que é bobice, que é porque tu é uma pessoa burra e por ser boa. Eu sei o que é isso. Mas eu sei que eu fui boa por obediência ao Senhor. Entende? Então, a restauração não é para quem é vítima da situação, a restauração não é para quem aponta o erro do outro. A restauração é para quem tira o holofote do outro e coloca o holofote em si. E vai pra cruz. E vai pra Cristo. Essa pessoa, ela foi chamada para trazer a restauração para sua casa. Eu trouxe a restauração para minha sem olhar para esse marido. Eu nem olhava para ele. Mas quando eu orava a Deus, seja feita a tua vontade, eu estava orando por isso e não sabia. Olha o poder de Deus. Eu nunca foquei nele, então o teu foco não é aquela pessoa, desesperadamente a pessoa, o foco é tu e Jesus. O teu relacionamento alinhado com Cristo. O teu olhar para si e falar: Deus, faz em mim, transforma-me para me usar, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração. Quando tu fizer isso, quando tu levar a tua carne para a cruz, os teus desejos, o teu querer, e falar: Deus, a tua vontade, o teu querer é melhor do que o meu, porque o meu coração é enganoso. Cumpre em mim o teu querer, a tua vontade na minha vida. E muitas vezes olhar e falar como Jesus: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a vossa vontade. É aí que entra o querer perfeito de Deus e não o teu. É aí que vai entrar a restauração. Eu acho que falta pincelar isso, porque vai ter muito casal que vai olhar pra sua vida e vai falar: impossível. Fulana me fez isso e aquilo. Impossível. Beltrano me fez tal coisas. Tem muita gente que não tem ainda a capacidade de olhar pra si e lembrar. No meu caso, é muito fácil eu falar: ele saiu de casa, e simplesmente ignorar de forma hipócrita todas as vezes que eu falei: divorcia então, separa então, sai de casa então. Quantas vezes eu fiz isso? Eu fui aprender o valor da aliança no segundo casamento, quando eu coloquei e falei: nunca mais tirei porque não era a vontade do Senhor aquilo ali, que aquilo ali estava errado. Senão não teria acontecido assim, teria tido, sim, solução. Porque daí era outro posicionamento. Mas entende? Quando é que a gente vai olhar pra gente? Quando é que a gente vai olhar pra tudo aquilo que a gente fez muitas vezes? Eu sei que tem relacionamentos terríveis. Eu sei que tem, eu passei por relacionamento narcísico, eu sei que tu também pode passar por isso. Eu sei que muita gente pode querer vir cair de pau em cima de mim dizendo: tu não sabe o que eu passei. Eu vou te dizer: tu não sabe o que eu passei. Tu não sabe o que eu passei. Tem detalhes que somente a minha terapeuta sabe. Que quando eu toco nos tipos de abusos sofridos, porque o narcisismo ele traz uma nuance de muitos outros abusos dentro de uma casa que ninguém vê, só a minha terapeuta soube.
e me alertou que era necessário demais que eu saísse daquilo e mesmo assim eu permaneci. Então se tu vai me falar, tu não sabe o que eu passei, eu vou te falar também, tu não sabe o que eu passei. Eu não vou entrar em detalhes, mas tu não sabe o que eu passei. E passei sim por obediência, o Senhor fez. Ele fez. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, esquece o meu querer. É o teu querer. E ele fez. E ele restaurou algo que eu nem olhava mais. Algo que eu tinha colocado uma pedra em cima. Mas era a vontade dele, portanto, se cumpriu. Por questão de posicionamento bíblico. Entende? É para você que olha para si que é a restauração. Olha para si olhando para Cristo, não somente para si, olhando para Cristo, olhando para a cruz. A cruz denuncia as nossas misérias. A cruz nos traz humildade. E muita gente me falou assim, eu sabia que vocês iriam voltar. Eu entendo, nós tivemos 14 anos juntos e uma história. Eu entendo você que não é espiritual e falou isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não sabia que nós iríamos voltar, senão eu não teria me casado novamente. Eu não brincaria assim com a palavra de Deus. Pra mim isso é muito sério. Eu não sabia que nós iríamos voltar, sabe por quê? Porque eu me conheço demais. E eu conheço demais o pai do meu filho. Pra saber que sem Jesus não teve como. Não tem como. E eu te digo uma coisa, uma frase que eu tomei pra minha vida. Tudo que tu vê de bom em mim é Cristo. Todo o restante sou eu mesma, a Jéssica. É isso, é simples, sabe? É por isso que eu digo que não tem outra chance de essa família ser restaurada se não fosse olhando para Jesus. Se colocando na cruz, negando a nós mesmos e seguindo a Ele, como Ele mesmo disse. É para essas pessoas que é a restauração. Enfim, eu nem sei, nunca postei vídeo no YouTube, eu não sei quanto tempo vai dar, se eu vou precisar cortar. Mas nesses 2 dias o Senhor também me trouxe outra coisa. Mulheres que não sei porquê, que não estão no momento espiritual da vida e que assistiram esse vídeo até aqui. O porquê eu não sei, tá? Mas são mulheres que se feriram ao longo do tempo em relacionamentos. Às vezes são mulheres que já vêm com feridas da infância. Mulheres que nunca tiveram um homem ao seu lado como pai. Mulheres que tentaram deixar homens entrar na sua vida e eles fizeram mal para elas de alguma forma, porque muitas vezes simplesmente entraram em relacionamento sem nunca perguntar pro Senhor se aquilo ali era pra vida delas. E a gente faz isso, e eu fiz isso, e o pai do meu filho fez isso. Porque eu simplesmente não era cristã, vou perguntar pra quem, né? E essas pessoas se machucaram e se feriram, e essas pessoas estão achando horrível esse testemunho. Falando o quê? Passar por isso por causa de homem? Sujeitar o meu filho a isso por causa de homem? E faz dias que o Senhor me trouxe isso, de perguntar, né, para essas mulheres: até quando? Até quando tu vai ser essa fortaleza? Até quando tu vai se defender do plano que o Senhor tem pra ti? Tu sabia que na Bíblia tá escrito que não é bom que o homem esteja só? E quando ele diz homem, é o homem, o ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Senão Deus teria feito um só. E Deus sabe muito mais do que nós. Pra ter feito isso, Ele tinha um plano. E esse plano Ele ainda tem pra tua vida. Só que as dores te paralisaram. As dores te tornaram a vítima. E alguns não estão tendo restauração e outros não estão tendo relacionamento. Eu não tô dizendo que relacionamento está acima de tudo, não. Ai, a pessoa só pensa em casar, não pensa em ter profissão. Negativo. Mas eu obedeço a hierarquia da Bíblia. E o Senhor me diz que Ele está acima de tudo. De tudo. De todos. E depois dele vai vir a pessoa que envelhecerá do meu lado. Depois dessa pessoa que vai ficar comigo até o fim, vai vir os meus filhos. Meus filhos que um dia contrairão uma nova família, uma nova aliança. Minha aliança é com o cônjuge. E os filhos formarão nova aliança. E farão sua família e seguirão a sua vida. Depois disso, vai vir sim as minhas finanças, o meu emprego, tudo aquilo que eu me dedico aqui na Summit. E vou me dedicar todos os dias e sempre vou lutar por isso. Depois disso, depois que vem a parte de ter as finanças ok, vem a parte de congregar, de servir o Senhor, de estar em comunhão na igreja. É simples, existe essa ordem, não é que
homem importa mais do que tudo, não. Mais do que Deus, não. Não mesmo. Mas eu acredito na palavra e a palavra me explica assim. E até quando tu vai abrir mão do plano que Deus tem pra tua vida por ser a vítima de alguém que te feriu? Troca a receita. Se até agora te feriram porque são relacionamentos que tu não pediu autorização pro Senhor. Eu não pedi autorização pro Senhor pro meu segundo casamento. Eu não pedi direção do Senhor. Eu achei que era e fui conforme os meus desejos. E deu no que deu. Muda a receita. Vai pro teu pai, que te ama mais do que qualquer homem. Tu entende que Deus te ama mais do que qualquer homem. E deixa que Ele te diga sim ou não, porque Ele esquadrinha o coração do homem que vai estar perto de ti. Ele vai saber, Ele vai ouvir a conversa que tu não viu, Ele vai ler o WhatsApp que tu não leu. Ele vai estar nas rodinhas que tu não estava, quando te difamam, quando mentem a teu respeito, Ele está lá. Vai pro teu pai que vê tudo que tu não vê. E Ele vai te cuidar e te honrar da mesma forma que Ele fez comigo. E está fazendo. E está fazendo independente dos meus erros do passado. E Ele vai fazer independente dos teus erros do passado também. Eu encerro esse vídeo aqui. Que o Senhor seja com cada um que assistiu até aqui. Que o Espírito Santo dê direção para cada um que esteve até aqui nesse vídeo longo. Que haja restauração nos lares, mas primeiramente nas pessoas. O Senhor não veio para restaurar um lar onde as pessoas não querem ser transformadas. Onde as pessoas, alguém dessa casa foi chamado à restauração. Uma pessoa dessa casa, desse casamento foi chamado para restauração. E essa pessoa vai começar a acreditar, a ter fé. E vai mudar a situação. Que em nome de Jesus as mentiras do inimigo caiam por terra dentro do teu lar agora. Que em nome de Jesus a tua base, a tua direção seja o Espírito Santo, a tua base seja a Cristo, e que tu olhe para Cristo, e que tu olhe para ti, e que o que reflete de Cristo em ti seja aquilo que vai trazer a restauração para o teu lar. Obrigado por assistir até aqui. Qualquer coisa chama aqui no WhatsApp, no Insta, no Face, onde for. Eu estou à disposição, inclusive já tem muitos casais que a gente conversa e estão encaminhando para oração, para restauração. Já tem muita coisa acontecendo a partir do momento que a nossa restauração aqui em casa começou. E era o plano do Senhor. Ele já tinha me entregue que algo eu estava gerando há meses atrás. Na verdade, agora já faz mais de ano que eu recebi palavras de diversas pessoas. Teu ventre tá queimando, tu tá gerando, eu tive grávida. E era uma gravidez espiritual, eu tava gerando esse testemunho. E hoje eu entrego. Porque eu creio que tem muitas famílias carentes de ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Tá bom? Abraços, fiquem com Deus.